falha de Hafthor Bjornsson com 515 kg no último Enhanced Games trouxe Colton Engelbrecht de volta às discussões, por mais que sejam atletas de esportes diferentes. Mas convenhamos, né? Ambos são dois dos atletas mais fortes que já existiram. E nós somos extremamente abençoados de estarmos conferindo eles ainda, né, competindo. E aproveitando então, que tal vocês conferirem aqui nesse vídeo todos os maiores levantamentos do Colton Engelbrecht, tanto em treino quanto em competição. Eu gostaria de saber, obviamente, da opinião de vocês sobre cada um desses levantamentos, porque nós vamos ter aqui agachamento com faixas, agachamento com joelheira, supino, deadlift convencional, deadlift sumô, tudo. Eu gostaria de saber da opinião de vocês, o que vocês acham, né, dos levantamentos, da força do Colton propriamente dito. Depois eu vou estar deixando um conteúdo para quem tiver interesse da preparação, da forma, da metodologia de treinamento do Colton Engelbrecht, que é bem interessante. Então, vamos lá. Vamos lá, aqui estamos usando o slide, a progressão do Colton, então toda a preparação, pelo menos que ele mostrou, né, para esse Siberian Power Show. Como eu disse, ele vai tentar levantar, né, vai tentar fazer o maior total da história do powerlifting clássico e tentar levantar 520 quilos dentro das regras do powerlifting. Talvez no momento da gravação desse vídeo, né, ele poste mais alguma coisa aí, mas pelo menos, né, tá aqui documentado, não vai mudar muito a ótica e a estrutura desse vídeo. Pois é o seguinte, ele treina 4 treinos semanais, por isso que está desse jeito, exatamente nessa sequência. Dia 1 supino, dia 2 agachamento, dia 3 desenvolvimento, até uma determinada parte da sua preparação, e deadlift, porque o desenvolvimento ele usa realmente num dia que ele chama de acessórios. Você faz o desenvolvimento, puxada, esses de costas, né? Esses de tríceps também, mas os exercícios, os Big Three, né, do powerlifting estão aí. E aí nós vamos ver aqui então, né? Vocês vão observar que é uma progressão linear bem simples e é um volume baixo, né? Por exemplo aqui, vamos lá, supino, ele começou essa preparação, né, para esse Siberian Power Show, 220 kg, 3 séries de 6. Na semana seguinte, aumentou 10 kg, 3 séries de 6 também. E aí depois aumentou 5 kg, 2 séries de 5, mais 5 kg, 2 séries de 5 e mais 5 kg, 2 séries de 5. A princípio, ele faz mesmo um ciclo de 4 a 5 semanas, até porque eu vi também em stories dele comentando,
4 a 5 semanas de progressão e aí uma semana de deload. Então pode ter alguma sessão de treino aqui que ele não tenha documentado, que ele não tenha mostrado, gravado e publicado, que eu só realmente coloquei, né, o que ele mostrou, né, ao público, né. Então 250 quilos, 2 séries de 4 repetições, aí que 260, uma série de 4 repetições, é que possivelmente foi um PR, se eu não estiver enganado. E aí depois 245, duas séries de 5, 250, duas séries de 4, 260, uma série de 4 de novo, 245, duas séries de 5, aumentou um pouquinho o volume, e depois 255, uma série de 4, 260, duas séries de 3, 275, uma série de 1, aqui pausado, né, como é o padrão do powerlifting, e 2 repetições touch and go, né? E aqui foi a última sessão que ele mostrou, 280 quilos, a princípio foi, né, a última single dele nessa preparação. Pode ser que ele almeje mesmo algo nessa casa, 280, 285, até 290 quilos. É possível. O pé dele de competição é 260. E ele fez aqui, né, para 4 repetições. Então, eu acredito que ele documentou praticamente todas as sessões aqui de supino. Já no agachamento do deadlift tem alguns detalhes. Vamos lá. A primeira sessão dele foi 340, 376. Segunda semana, 354. Aqui eu coloquei um ponto de interrogação para 6 repetições porque não mencionou, né, o número de séries, mas muito possivelmente sejam também 3 séries, né, assim como o supino. Aí depois reduziu um pouco o volume, 265, que eu errei, 365, vamos corrigir isso aqui agora. 2 séries de 5, 380, 2 séries de 5, e aí depois 275, outro ponto de interrogação, muito possivelmente sejam 2 séries, 5 repetições, 390, 2 séries de 5, 375, pode ser que seja aqui 2 séries de 5 repetições também, ou mesmo uma série de 5 para ser o deload. E aí depois 410, uma série de 4, 420, 2 séries de 2 e 435 quilos. O mais recente, né, que ele postou até o momento da gravação desse vídeo, dessa live, 2 séries de 1 repetição. Muito possivelmente ele deva, acredito eu, para algo na casa dos 340, 345 para séries de 1 repetição aqui nessa última sessão de agachamento pesado que ele tem. Vamos aqui deadlift, depois eu falo do desenvolvimento. 2 séries de 6 repetições, 360 foi o que ele começou, depois 415. Também um ponto de interrogação aqui, 5 repetições, acredito que sejam 2 séries, 5 repetições. Aqui, 430 para uma, aí é no padrão mesmo, né, de prática do powerlifting, ou seja, hook grip, 6 reps. Aí aqui depois ele fez 430, 5 repetições. É uma estratégia até diferente, né? Porque normalmente, né, muitos atletas aí fazem uma top single e depois recua o peso e faz, né, a série ali de trabalho, né, com mais volume, back off. Ele não. Ele fez a top single de prática, né, hook grip, padrão powerlifting, e aí 430, o mesmo peso, mais repetições usando straps, que elimina, né, a limitação da pegada. E aí depois 2 séries de 5, 425, 2 séries de 5 também, 440, até por isso que eu acho que são 2 séries de 5 aqui, nos 415. 455 quilos, uma série de 4 repetições, que foi brutal já, né? Mas aqui foi mais impressionante ainda. Ele fez a top single, 470, e aí depois mandou 4 repetições com os mesmos 470, usando straps. Na semana seguinte, a princípio, né, fez a mesma coisa, só que na série de volume, né, na série de trabalho, ele fez 3 repetições em vez de 4. E aí, no post desses 470 aí, eu tinha mencionado que o próximo treino seria 485. Ele acabou não postando para 3 repetições. Ele fez 500 quilos, 2 séries de 1, 2 singles, hook grip, e fez 500 quilos, 2 repetições usando straps. Brutal demais, né? Aqui só o desenvolvimento, né, que ele estava usando, né, ele gosta desse exercício, e como ele vai para o Strongman, é importante ele fortalecer mesmo essa pressão vertical. Então 140 kg, 376, 145, 376,
150 quilos, duas séries de 5, 160 quilos, acredito que também sejam duas séries de 5. E aí depois, 150 quilos, 5 repetições, 160 quilos, 5 repetições, pode ser que sejam duas, pode ser que aqui tenha sido uma, e aí daqui tenha sido duas, né, para progredir. E depois 150, duas séries de 5, 160, duas séries de 5, 170, 4 repetições e 180, duas repetições, um PR para ele aqui. É um desenvolvimento muito forte. Não sei se vocês já viram ele fazendo desenvolvimento, mas é strict press, sem fazer push press, né, usar o impulsionamento vindo pelos membros inferiores. É muita força que o Colton Engelbrecht tem. Aí aqui tem alguns detalhes do agachamento deadlift, que eu acredito que possivelmente, até pela dimensão de peso que ele carrega, e como vocês estão vendo aqui que tem, digamos assim, semanas faltando, né, em comparação aqui ao supino, acredito que chega um certo ponto, especialmente aqui a partir dos 390 de agachamento, 440 ou mesmo 455 kg de deadlift, ele passe a alternar uma semana fazendo agachamento pesado e na outra deadlift pesado, porque são dois exercícios, né, que fadigam bastante. Imagina só ele mandar 470 aí 470 de deadlift e 410 de agachamento. Imagina o quanto que isso ia prejudicar o corpo dele. Essas semanas finais, ele deixou de fazer o desenvolvimento, justamente para focar no Big Three. Então, possivelmente ele deva estar treinando 3 treinos semanais. Se estiver fazendo 4, o treino de acessórios é bem tranquilo para ele. Então, essa aqui foi a progressão dele para o Siberian Power Show. O deadlift, ele tem ainda mais uma sessão, a princípio 515 quilos. Ele ainda não postou, mas se semana que vem pode ser que ele tenha feito o agachamento nessa semana passada aí e tenha feito um deadlift leve, e aí nessa semana ele deve postar os 2 levantamentos nessa semana, vai fazer um agachamento leve e os 515 aí de deadlift, que era o previsto, que ele vai tentar 520 lá no Siberian Power Show, né? E aqui o outro slide com alguns outros detalhes aqui. O Thomas Lyley, né, é um minimalista no treino e crítico a treinos de alta frequência. Então, vocês verem aqui, né, um grande exercício por semana, não repete mais vezes. Ele realmente, eu já vi uns vídeos dele, ele não curte mesmo treinos de alta frequência. É daqueles caras que é bem contra e ele simplifica muito, né? Você vê que é uma abordagem até de baixo volume, né? 2, 3 séries aí por exercício. E mesmo eu olhei, né? Outras preparações do Colton seguem o mesmo padrão, 2, 3 séries. Já chegou a fazer 5, mas no momento muito assim longe da competição. Mas quando realmente ia fazer a preparação para a competição mesmo, aí era 2, 3 séries sempre. E como vocês viram aqui, a estrutura, né, de uma progressão linear simples, sem fazer nenhum malabarismo, né? Nada, bem simples, né? Sem querer inventar. E aqui, achei interessante trazer para vocês, né? Para a preparação dos 1.200 quilos de total, né? Que ele fez ano passado, que ele fez na categoria até 125 quilos, o maior total rock and faixas da história do esporte. No Siberian Power Show vai fazer rock clássico. O Thomas, ele estabeleceu, né, o Big Three uma vez por semana, cada um, né? Como é de costume, sem exercícios secundários, ao menos que fosse uma variação de tempo, como por exemplo agachamento com pausa, deadlift com pausa, essas coisas. E eram feitos no mesmo dia, então nada de fazer tipo, fazia o agachamento regular e aí um dia de deadlift, depois do deadlift fazia um agachamento com pausa. Não, era agachamento e o agachamento com pausa, deadlift com pausa, supino também, e variação bem próxima, né? E também 2 a 3 séries nesses exercícios e acessórios também 2, 3 séries, e até algo que eu coloquei aqui mais embaixo, né, que os acessórios devem ser escolhidos, segundo o Thomas, né, no sentido de ajudar a melhorar a técnica e também devem ser feitos com intensidade alta, né, intensidade relativa, né, ou seja, esforço próximo ou mesmo chegar em repetições máximas ou até falhar. Acessórios, né, é mais seguro fazer esse tipo de coisa, mas os grandes levantamentos não é bom. Claramente, o Colton e seu treinador não se baseiam, né, numa filosofia de treino de RPE, né, ou PSE, né, escalas de percepção subjetiva de esforço, ou mesmo repetições de reserva, né,
E provavelmente sem uso de porcentagens, que até uma entrevista que eu vi do Colton, ele e o seu treinador, eles têm assim, cada bloco tem um PR de repetições que eles querem bater, que eles manejam superar, né? Um recorde, PR, personal record, né? E aí, então eles estruturam o treino para bater, né? Esse recorde. Então é uma filosofia que lembra muito, né? O Kirk Kowalski e o Ed Coan, que ambos não usam porcentagem relativa à força máxima, não usam escalas de percepção se o objetivo é de esforço, RPE, PSE, repetições de reserva. Ali tem números para ser batidos, números para serem batidos, PRs, né? Eles trabalham, né, a partir disso, né? Números que eles sabem que vão favorecer, vão dar uma transferência boa para um RM posteriormente. Então, assim, normalmente de 8 repetições para baixo, né? Especialmente ali as famosas séries de 5, pois elas geram não um contraste, um combinado, essa palavra, um combinado bom de estímulo neural, mas também um forte estímulo miofibrar. Se a gente for ver aqui, boa parte mesmo de todas as semanas, de todo o programa, pelo menos que o Colton mostrou nessa preparação, foi fazendo séries de 5 repetições. 4, 6, você vê, tudo girando em torno de 5 repetições. A maioria do programa mesmo dele gira em torno de 5 repetições e realmente, para ganho de força, ganho da força básica, digamos, é a melhor zona de repetições, né? 4 a 6 repetições. Fazendo séries máximas, séries conjuntas, o que for, mas progredindo, né, nessas séries. Séries de 3, 2, 1 tem seu valor, assim como mais de séries de 6 repetições também seu valor, mas quando se trata de ganhar força ao longo do tempo, séries de 4 a 6 são as mais sustentáveis, então eu mesmo tô bem de acordo. E aqui é uma coisa interessante, né? É uma mentalidade do próprio Colton e também, obviamente, do seu treinador, né? O Thomas Lyler, o Tom Burrow. Buscar sempre aperfeiçoamento da técnica, submetendo a intensidades altas no Big Three. Isso aqui é uma coisa interessante, porque você pode observar assim, os posts dele, sempre fala sobre essa questão de sempre aperfeiçoar a técnica. Ele reconhece que ele não tem uma técnica assim, 100% perfeita e ele busca sempre melhorar. É uma humildade, né, que muitas vezes a gente vê atletas que não tem. Ele é um dos atletas mais fortes do mundo, se não mais forte, e o cara sempre busca melhorar a técnica dele. Ele vê coisas ali que pode fazer com que o padrão de movimento fique mais eficiente. E realmente, se a gente for ver ali levantamentos, quando ele passou dos 400 quilos, 430 ali no deadlift, e hoje, cara, se tu vê um refinamento técnico dele brutal. E também, né, que falei, né, sobre os acessórios já, né? Os acessórios devem ser escolhidos para melhorar a técnica. E pelo que eu consegui entender do próprio Thomas, são poucos acessórios, tipo 2, 3, no máximo 4 acessórios, mas possivelmente, né, quando chega mais perto da competição, não tem ou quase não tem acessórios, porque, pô, imagina, o cara vai fazer 280 kg de supina, possivelmente uns 440 até 450, quem sabe aí, de agachamento, e mais de 500 kg de deadlift aí antes da competição, cara, vai treinar o cara até dizer chega,